Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja bem-vinda à nossa live devocional nessa sexta-feira, 12 de setembro de 2024. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs e responsável por essa página Soul Star Blog. E nós estamos aqui lendo juntas o livro de Romanos e hoje nós vamos ler Romanos 9. Então você já pode aí pegar a sua Bíblia, se você puder, abrir a sua Bíblia em Romanos 9 para acompanhar a leitura junto comigo. Bom dia, Nájila, graça e paz. Bom dia, Ale Félix Coppola, paz do Senhor, querida, seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, eu estou falando de Maringá, no Paraná. Então escreve aí nos comentários de onde você está me acompanhando, de onde você está me assistindo também, porque eu gosto muito de saber o alcance da página, né? Até onde a página está alcançando. Bom dia, Paty, graça e paz, tudo bem com você? Quero pedir para você dois pequenos favores. O primeiro é que você compartilhe essa live com as suas amigas, com as mulheres de Deus, mulheres que gostam de ler a Bíblia, que gostam de aprender, né, querem ser profundas com Deus. E em segundo lugar, quero pedir para você curtir bastante o vídeo dessa live. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, então curte bastante o vídeo dessa live, porque quanto mais curtidas, mais alcance também a nossa live tem, tá bom? Olha só, a Ju Macedo de Angra dos Reis, graça e paz, seja bem-vinda. A Lidiene, olha, quase uma xará minha, Lidiene, de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Ellen, minha querida amiga lá de Curitiba, seja muito bem-vinda, Ellen, graça e paz. Hoje nós vamos ler o livro de Romanos e as nossas lives acontecem sempre na segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da manhã. Você está convidada a estar comigo aqui para lermos juntas a Bíblia, a Palavra de Deus. Ó, a Ale tá lá na ilha de Sicília, na Itália. Gente, que lindo, glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Ale, graça e paz, viu? Que bom ter você aqui conosco. Vamos começar a nossa leitura então? Pra gente não se estender demais na nossa live, né? Não ficar enrolando também. Já abre aí a sua Bíblia e vamos ler juntas hoje Romanos 9, tá bom? Bom dia, Maria Célia, graça e paz, tudo bem com você, querida? Vamos lá? A Vamara, o Amara ou Vamara. A paz, querida, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Então vamos lá ler então Romanos 9. Ela, olha, a Amara, ela é de Abaetuba, Pará. Ai, seja bem-vinda, querida, graça e paz pra você, tá bom? Vamos lá, então? A minha Bíblia, vocês sabem, eu sempre falo, mas eu sempre repito também, é uma NVT, tá? Eu tô usando essa versão, nova versão transformadora. Provavelmente a sua versão tá um pouco diferente da minha, mas não tem problema, tá bom? Você pode acompanhar a leitura junto comigo também. Vamos lá, então? Romanos 9. Tá? Fala assim, Deus escolhe Israel. E aí o apóstolo Paulo, lembrando que essa é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. E ele fala o seguinte no capítulo 9. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amargura, tristeza e angústia, sem fim, por meu povo, meus irmãos judeus. Aqui Paulo expressa uma tristeza, uma angústia em relação aos irmãos judeus, né? Paulo também era judeu e ele expressa essa tristeza. E ele vai dizer aqui por que ele está triste. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas recompensas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana. Era israelita. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então aqui Paulo... Oi, Valéria, graça e paz, é sempre uma alegria ter você aqui comigo também. Aqui Paulo fala que o povo de Israel é um povo especial, um povo escolhido, aquele que o Senhor escolheu, que deu o privilégio de adorá-lo, de servi-lo e de segui-lo.
Quantas maravilhas esse povo não viveu, né? Desde que o Senhor chamou Abraão, né? Do momento em que o Senhor chama Abraão, o Senhor escolhe a descendência dele para separá-los, né? Como seu povo, como seu escolhido, aquele que o Senhor tem uma aliança eterna. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido, voltarei por esta época e Sara terá um filho. Então aqui, Paulo, ele resgata a história do povo de Israel, ele resgata a história de Abraão para falar que nem todos os descendentes de Abraão são de fato os filhos de Deus, né? O filho da promessa era Isaque. Abraão teve outros filhos, ele teve Ismael, que foi o filho com a escrava Agar, né? Mas esse não era o filho da promessa. O filho da promessa, aquele que sairia a descendência, né, de Abraão, do povo escolhido, seria Isaque e não Ismael. Além de Ismael, Abraão também teve outros filhos também com Quetura, que foi a segunda esposa de Abraão. Você sabia que Abraão teve uma segunda esposa? Abraão teve uma segunda esposa. Sim, após a morte de Sara, né, a segunda esposa de Abraão foi Quetura. E com Quetura, Abraão também teve filhos. Mas esses filhos também não participaram da promessa. O filho da promessa era Isaque, quem Deus havia escolhido, né? Aquele filho que foi um milagre que Sara concebeu depois, né, na velhice, que eles tiveram na velhice. Ele era o filho da promessa. Esse, de fato, não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz a gêmeos. Antes, eles nasceram, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, os filhos, né, a descendência do povo viria de Jacó e não de Esaú. Então aqui, Paulo está mostrando que nem todos os filhos, né, descendentes de sangue de Abraão, de Isaque, são o povo escolhido. Havia uma linhagem que o Senhor havia escolhido, né? Assim como ele escolheu Isaque, depois ele escolheu Jacó. E aí continua. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo nem dos nossos esforços. E aqui tudo isso que Paulo diz, ele conclui aqui. Qual que é a conclusão? Que a misericórdia de Deus não depende de nós, mas depende de Deus. Ele é misericordioso não por conta das nossas atitudes, ou seja, Paulo exclui todo o nosso mérito próprio. Nós não temos mérito nenhum na misericórdia de Deus. Nós não temos mérito nenhum na bondade de Deus. Deus é misericordioso e Deus é bondoso porque ele não pode negar a si mesmo. Acho que travou, mas ele voltou, né? Então, a misericórdia e a bondade de Deus não depende de nós. É o que Deus é. É o caráter de Deus ser bondoso e misericordioso. E nisso, nós, seres humanos, não temos mérito nenhum. É essa a conclusão que Paulo quer trazer aqui. Pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu coloquei em posição de autoridade, com o propósito Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração dos outros. Voltou, né? Glória a Deus. Mas algum de vocês dirá, então por que Deus os culpa?
Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para o uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto da sua ira, preparados para a destruição. Ele age de modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a sua glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Então aqui ele está dizendo, nós estamos, tanto os judeus e os gentios, estamos nesse povo, estamos inclusos nesse povo que ele chamou para viver para a sua glória. A esse respeito, Deus disse ao profeta de Oséias, na profecia de Oséias, chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E nós somos hoje, chamados de filhos do Deus vivo. Aqueles que não faziam parte do povo de Deus. O Senhor estendeu essa misericórdia, o Senhor estendeu essa bondade, e isso não é mérito próprio, é exclusivamente obra de Deus nas nossas vidas. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou, embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? E aí ele conclui, embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Pela fé. E não por obras. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as escrituras afirmam, ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Então o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo por que o povo de Israel falhou? Porque eles se esforçaram em cumprir a lei, mas não tiveram fé. A fé é que agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem ter fé. A salvação é pela fé. Nós gentios, somos considerados justos diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Eles que se esforçaram tanto para cumprir a lei, por que a gente fracassa tanto quando a gente tenta cumprir a lei? Porque nós somos falhos. Porque nós sempre vamos pecar e errar em alguma área da nossa vida. Então é por isso que o Senhor enviou Jesus Cristo. Porque se dependesse de nós mesmas, todas nós estaríamos condenadas. Todas nós estaríamos perdidas. Foi necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo e pagasse o preço em nosso lugar. Se oferecesse como um sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ser consideradas justas diante de Deus. Então, por mérito próprio, pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias obras, nós nunca seríamos consideradas justas. Nós nunca teríamos alcançado a salvação, porque nós somos falhas, nós não conseguimos. O povo de Israel falhou porque se esforçou demais na lei, mas abandonou a fé. E é a fé que salva. E essa pedra de tropeço é exatamente Jesus Cristo. É a cruz, porque eles falharam, eles não creram em Jesus, mas todos aqueles que crerem nele, em quem confiar nele, jamais será envergonhado. Ou seja, a salvação é mediante a fé e não por obras. Não é o que nós fazemos que nos salva, mas é a fé em Jesus Cristo. E é claro que a obra, ela é consequência, boas obras são consequência de uma vida rendida a Jesus. Não existe,
né? Lá em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2, vai dizer isso, né? Vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque a obra, ela é consequência da nossa fé. Mas não é a obra que nos justifica. O que nos justifica é a fé. O que nos torna justas é a fé. A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a partir do momento que você se rende verdadeiramente a Ele, aí sim você vai apresentar boas obras, porque isso é consequência. Mas não é, né? Então, mulher, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente se esforça, achando que a gente tem que se esforçar para ser amada, se esforçar para agradar a Deus. Não. Você já é amada, você já é aceita, você já é uma filha querida do Pai. O que você precisa é apenas construir esse relacionamento com Ele, buscar a presença dEle. Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós construímos um relacionamento de intimidade, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, conversamos com Deus todos os dias, quando nós incluímos o Senhor na nossa rotina, Ele vai trabalhando no nosso interior. Ele vai nos transformando, Ele vai nos modificando para a honra e para a glória dEle. É um processo, é um processo. O que Jesus disse, né, para Marta, lá no Novo Testamento: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O que Jesus estava dizendo ali: você precisa da minha presença. Uma coisa só é necessária. O que é essa coisa que é necessária? A presença dele nas nossas vidas. Esse buscar diariamente. Diariamente você precisa estar aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, para receber a sua direção. Todos os dias nós precisamos ir até essa fonte de águas vivas, matar a nossa sede, saciar essa nossa sede que nós temos de Deus. Porque nós já nascemos sedentas de Deus. Nós somos sedentas do Senhor. Nós precisamos cada vez mais da presença dele. E é isso que Jesus disse para Marta. Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas você está esquecendo daquilo que é prioridade, que é estar aos meus pés. E é isso, mulher de Deus. A gente se preocupa em fazer muitas coisas. E a gente tem um dia, principalmente a mulher, né? Nós temos um dia muito cheio. A gente tem que cuidar de filho. A gente tem que cuidar de marido, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que trabalhar, muitas trabalham fora e são muitas obrigações, e aí às vezes a gente se cobra demais, a gente tem que ser perfeito em tudo e sempre tentando dar o nosso melhor, e aí a gente se sobrecarrega. A gente se sobrecarrega e fica exausta lá. A Glécia, hoje eu estou exausta. Porque a gente acha que sempre precisa fazer mais. Mas esquecemos de recarregar as nossas forças. Aonde? Na presença do Senhor, de estar ali. Né? Como que nós vamos entregar o nosso melhor se a gente não se nutrir primeiro? A gente vai se esvaziando, entregando, mas esquecendo de nos abastecer. E lembra que é primeiro em nós e depois através de nós. Primeiro nós precisamos encher o nosso copo da presença de Deus, para depois poder derramar na vida de outras pessoas. Como que a gente vai derramar se nós estamos secas, se nós estamos vazias, se nós estamos exaustas? E esse renovo, ele acontece na presença do Senhor. Então, se você está exausta, se você está cansada, entregue esse fardo para Ele. É porque você está carregando um peso que o Senhor não tem para você, que você não nasceu para carregar. E que Jesus fala, né? Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ou seja, Jesus está convidando você para entregar o peso para Ele. Me dá esse peso, vamos trocar. Vem aqui, minha filha, vamos trocar esse peso. Me entrega esse peso. Coloca aqui em mim, na minha presença, entrega aqui os seus fardos, as suas angústias, os seus medos, as suas dificuldades, aquilo que está tirando a sua paz, e eu vou aliviar o seu coração, e eu vou te dar a paz que excede todo entendimento, eu vou renovar suas forças, eu vou entregar, eu vou derramar sobre você a minha alegria.
eu vou te fortalecer na fé. Mas a gente esquece de buscar, a gente acaba priorizando as obras e esquecendo de estar aos pés dele. E aí Paulo fala, por que o povo de Israel fracassou? Exatamente por causa disso. Qual que foi o erro deles? Né? Focar nas obras, mas de fato não construíram um relacionamento de intimidade com o Senhor. Não priorizaram a fé, deram prioridade, inverteram a ordem. E a ordem é primeiro ser e depois fazer. Primeiro nós somos e depois nós fazemos. Primeiro nós nos enchemos da presença do Senhor e depois nós partimos para as obras. Porque as obras são só consequência, precisam ser só consequência. E aí, até a Valéria falou, né, algo aqui bem interessante, deixa eu pegar aqui, né, parar para descansar e não desistir de tudo. Às vezes a gente vê pessoas assim, né, que são super engajadas na obra de Deus e tudo mais, e fazem muito, trabalham muito, e do nada elas chutam um balde. Do nada elas desistem de tudo, elas largam de tudo, elas abandonam tudo, né? E não querem saber mais de nada porque ficaram exaustas, porque ficaram sobrecarregadas. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa trabalhava, era super engajada, estava sempre lá servindo, do nada. De repente se revolta, fica cansada, abandona tudo, desiste de tudo. Por quê? Exatamente por isso, porque não aprendeu a descansar. E o descanso, ele é bíblico. O descanso, ele é bíblico. E o nosso descanso não é dormir. O nosso descanso não é ficar parado. Qual que é o nosso descanso? O nosso descanso é na presença do Senhor. Às vezes o nosso descanso é entrar no seu quarto, colocar um louvor e adorar a Deus. E aquilo vai trazer um refrigério para sua alma. Aquilo você vai descansar no seu coração. Aquilo vai aliviar você. E você vai ficar em paz. Às vezes seu descanso é pegar a Bíblia e ler alguns versículos. E aquilo vai acalmar o seu coração. É ouvir uma palavra. E aquilo vai acalmar o seu coração. Esse é o descanso. Então descanse nos pés de Jesus. Se hoje você está cansada, talvez você esteja cansada. Eu não sei nem por que o Senhor trouxe esse tema para a live. Mas eu acredito que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Se você está cansada, aprenda a descansar, mas não abra mão de tudo. Aprenda a dar um tempo, né? Vai para a presença do Senhor e fala, Senhor, eu tô cansada. Na presença dele, a gente não precisa usar máscaras. Na presença dele, você não precisa fingir que você é uma mulher maravilha. Na presença de Deus, você não precisa fingir que você é uma mulher perfeita, que você é uma mulher forte. Você não precisa fingir. Porque ele te conhece. Né? Ele sabe o seu coração. Ele já sabe tudo que você vai falar antes mesmo de abrir a boca. Então vai sem máscara. Vai com o coração quebrantado, vai com sinceridade e fala, Senhor, eu tô cansada. Eu tô cansada. Eu tô sobrecarregada. Eu não aguento mais. Eu preciso do teu renovo. Eu preciso do teu refrigério. Eu preciso da tua paz, eu preciso da tua alegria. Vem me socorrer, porque sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não vou conseguir continuar caminhando. Eu sei que eu preciso caminhar, eu sei que eu tenho obrigações, eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu preciso da tua presença hoje. Eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu cuidado. Eu preciso da tua presença hoje aqui me abraçando, né? Deita no colo do Pai. Pede, Senhor, faz um carinho hoje. Me dá um descanso hoje que eu tô precisando. Então não finja, né? Às vezes a gente quer, a gente acha que a gente tem que ter sempre essa postura de super mulher, de que eu consigo tudo, de que eu dou conta de tudo. E a verdade é que a gente não dá conta de tudo. A gente não dá, porque nós somos humanas, tá? E às vezes é porque a gente precisa disso. De um momento na presença de Deus. E eu costumo dizer que um momento na presença de Deus, ele muda tudo, ele transforma tudo. Quando nós vamos para a presença de Deus, o Senhor alinha o nosso coração ao coração dele, sabe? O Senhor nos coloca no nosso lugar. Essa é a palavra. O Senhor coloca você no seu lugar. Às vezes você tá revoltada com alguma situação, você tá magoada com alguma situação, você tá chateada. E aí, em vez de desabafar com pessoas, falar o que não deve,
Às vezes criar uma situação, uma discussão. Se você vai para a presença de Deus e fala, Senhor, eu tô com meu coração assim, eu tô chateada, eu não tô conseguindo esquecer, isso tá me incomodando, isso tá me corroendo por dentro, não consigo pensar em outra coisa. Se você entrega na presença do Senhor, o Senhor vai alinhar o seu coração no coração dele. E vai falar, minha filha, não é assim. Pensa desse jeito. O Senhor vai te dar outra perspectiva da situação, o Senhor vai acalmar o seu coração e você vai evitar de criar mais problema para sua vida. Siga esse conselho, tá? Então, quando você estiver magoada também, quando você estiver chateado, quando algo corroer você por dentro, não desabafa. Não vai conversar com alguém, não vai desabafar com alguém, guarda aquilo e vai para a presença de Deus. E aí, na presença de Deus, você fala tudo que você tem vontade. Você desabafa, você fala tudo que está no seu coração. E o Senhor vai alinhar seu coração. Vai te mostrar outra visão, vai mudar sua mentalidade, vai dizer, minha filha, não é por esse lado, veja bem. Ele vai te encaminhar. Ele vai te encaminhar, ele vai te orientar e ele vai tirar desse seu coração esse peso, essa angústia, essa falta de paz. Essa semana eu dei esse conselho para meu marido. Meu marido passou por uma situação, ele, Diane, se eu não desabafar com essa pessoa, isso aqui vai me corroer. E eu falei, não faz isso. Não faz isso. Entrega pro Senhor. Sabe, porque eu aprendi algo. Que quando nós não respondemos uma ofensa, o Senhor responde no nosso lugar. A verdade é essa. Quando você não responde a uma ofensa, você tem a oportunidade de Deus responder no seu lugar. Mas quando você bate boca, quando você discute, quando você responde no mesmo nível, você perde essa oportunidade. De que Deus responda no seu lugar, de que Deus te defenda, porque você já respondeu, você já se defendeu. Você tirou Deus do centro. Você respondeu, você debateu, você se defendeu. Então deixa que Deus responda. Deixa que Deus te defenda. E deixa eu falar, a resposta dele é muito melhor que a sua. Né? A defesa dele é muito melhor que a sua. Então entrega pra ele. Entrega essa situação, essa circunstância na mão dele. E a resposta dele vai ser muito melhor. E você vai falar, glória a Deus que eu não respondi. Glória a Deus. A Flor de Amora responde por mim, Senhor. Ele responde por você, ele defende você. Então não tente se defender, não tente te justificar, não tente debater, mas deixe que o Senhor faça isso por você. Ele vai justificar você, ele vai te defender, ele responde no seu lugar. É algo que eu aprendi na minha vida, né? Deixa ele responder por mim. De entregar nas mãos dele, de levar as minhas dificuldades na presença dele, porque é ele que sabe o melhor pra mim. Porque se eu for fazer as coisas pelo meu impulso, pela minha vontade, eu só vou piorar as coisas. Porque eu não sei resolver meus problemas, o Senhor sabe. Eu não sei como fazer algumas coisas, eu não sei fazer boas escolhas, o Senhor é que sabe. Eu entendi, todas as vezes que eu tentei resolver algo do meu jeito, na minha teimosia, isso não me levou pra lugar nenhum. Nunca consegui nada com a minha teimosia. Você já conseguiu alguma coisa com a sua teimosia? Eu nunca consegui nada, eu só me dei mal. Agora, quando eu entrego nas mãos de Deus, quando eu deixo que Ele me conduza, quando eu confio no Senhor, quando eu deixo que Ele me responda, que Ele me defenda, aí é outra coisa. Aí o nível de resposta de Deus é outro. Então, você lembra da história de Ana, a mãe do profeta Samuel? Eu gosto muito dessa história, é uma das personagens bíblicas que eu mais gosto. Se você não sabe, Ana, ela era casada com um homem que tinha 2 esposas. Era Ana e Penina. Alguém lembra o nome do marido de Ana aqui? Porque me fugiu a cabeça agora. Tá aqui, mas eu não consigo lembrar agora. Então, Ana era casada com um homem que tinha 2 esposas. E ela era estéril. Ela não conseguia gerar filhos. E pra piorar a situação, isso na época de Juízes, tá? E pra piorar a situação, Eucana. Obrigada, é verdade, Eucana. Gente, vocês estão afiadíssimas com a Bíblia, hein? Glória a Deus, meu Deus, eu tô falando com as mulheres certas aqui, glória a Deus. Então, Ana era casada com Eucana.
e ele tinha 2 esposas. E Ana era a esposa preferida, porém ela era estéril. E já Penina tinha muitos filhos. E para piorar a situação, Penina perturbava demais Ana. Penina ofendia demais Ana. Ela, sabe, imagina você conviver com uma pessoa que toda hora joga na sua cara a sua fraqueza, a sua dificuldade. Era isso que acontecia com Ana. Ela toda hora, Penina, jogava na cara de Ana, né? E desprezava Ana por conta da esterilidade dela. E Ana após ano isso acontecia e eles tinham o costume de ir até o templo todos os anos, né? Para cumprir um ritual religioso. E teve um momento que Ana já estava no limite dela. Ana não suportava mais, Ana não aguentava mais. E ela acabou desabafando com o marido. E o marido também não entendia a Ana, porque ele fazia tudo para agradá-la, mas ela vivia triste porque ele não conseguia entender, né, quanto aquilo magoava ela, o quanto aquela situação fazia ela sofrer. O fato dela não conseguir gerar filhos. E Ana chegou no momento em que ela começou a ficar depressiva, ela não comia mais. Ela estava sempre triste e ela nem queria comer mais. E quando Ana estava no limite dela, quando ela não aguentava mais, ela foi para a presença do Senhor. E ela teve um momento de quebrantamento na presença de Deus. Total quebrantamento na presença de Deus. E naquele quebrantar de Deus, ela fez um propósito com o Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para servir no templo. Eu vou entregar ele de volta para o Senhor. E quando Ana saiu do templo, depois você leia lá Samuel capítulo 1, tá? 1 Samuel capítulo 1. Quando Ana sai do templo, após aquele momento de quebrantamento, a palavra de Deus diz que o semblante dela não era mais triste e que ela voltou a comer. Então eu acredito que naquele momento Deus derramou sobre Ana uma alegria que só pode vir dele. Deus curou o coração de Ana naquele momento de quebrantamento. Veja só, Ana não respondia às ofensas de Penina. No momento lá que ela estava naquele quebrantamento, o sacerdote achou que ela estava bêbada, foi lá e falou com ela. Ela poderia ter se ofendido, mas ela também não se ofendeu, ela não respondeu de forma inadequada para o sacerdote. Ana, ela não deu resposta, ela deixou que Deus respondesse por ela. Então Ana gerou Samuel, que foi um grande profeta, que foi um grande líder espiritual para a nação. E ela devolveu esse menino para Deus, porque ela sabia que aquele menino era o agir de Deus na vida dela. E a Bíblia diz que ela teve outros filhos. E eu quero que depois você leia lá, no capítulo 2 de 1 Samuel, o Cântico de Ana. O louvor de Deus, o louvor de Ana para Deus, que é um dos textos bíblicos mais bonitos que a gente tem. Que é, para mim, uma das passagens mais lindas que a gente tem, é o Cântico de Ana. Leia lá depois, tá? 1 Samuel, capítulo 2, para edificar você também. E use como um louvor de adoração para você também. Então, é tão lindo, porque eu vejo que ela se entregou ao Senhor. Ela não tentou nada pela força dela, mas ela foi pela fé, exclusivamente pela fé. Né? Então, às vezes a gente tenta lutar com as nossas forças e a gente fica cansada, porque a gente confia no nosso braço, na nossa inteligência, na nossa capacidade, nos nossos recursos. Mas esquece que é pela fé, né? Que não são os nossos esforços, mas é a bondade e a misericórdia de Deus. Então dependa menos do seu esforço e dependa mais de Deus, né? Entregue para o Senhor. Né? Entregue para o Senhor a sua dor, a sua dificuldade, os seus problemas. Faça como Ana. Aquele momento na presença de Deus mudou tudo para Ana. Um momento de quebrantamento na presença de Deus mudou a história de Ana. E pode mudar a sua história também. Um momento de você se derramar na presença de Deus pode mudar completamente a sua vida. Né? E é uma mudança que é de dentro para fora. Veja só, veja bem, ela saiu do templo, ela já não estava mais triste, né? Ela saiu do templo, aquela tristeza já não existia nela.
ela já saiu renovada, ela já saiu transformada de lá para viver o milagre dela. Então veja que é de dentro para fora. O Senhor, primeiro, Ele trata o nosso interior. Ele cura a nossa dor e depois Ele faz o milagre. E eu acredito muito nisso, mas depende também de um posicionamento, né? De dependermos da presença dEle, de nos colocar nesse lugar que é a presença do Senhor. Amém? Nossa, eu já falei demais, gente. Estendi demais essa live. Falei sobre um monte de coisas aqui, mas glória a Deus por isso. Creio que alguém precisava ouvir. Amém? Então essa aqui foi a nossa live devocional de hoje. Nós vamos encerrar agora orando. Lembrando que as nossas lives acontecem na segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã. E você tá aqui convidadíssima a estar conosco, tá bom? Nesses dias. Se você não conseguiu assistir a live completa, ou se você quer assistir as lives anteriores de Romanos, todas elas estão salvas no nosso canal do YouTube, tá bom? Você pode ir lá no canal do YouTube e assistir, maratonar, tem bastante conteúdo lá, tá bom? Tem bastante conteúdo lá no canal do YouTube de vários livros aqui da Bíblia que nós fizemos lives. Então você pode ir lá no canal do YouTube, se inscreva no canal e pode acompanhar lá. Quando você não conseguir ao vivo aqui, você assiste a live gravada lá, tá bom? Vamos orar então? Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela misericórdia, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor conduza as nossas vidas, as nossas decisões, os nossos pensamentos. Declaramos que a nossa mente é a mente de Cristo, renovada e transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nos conduza de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos entender o que é prioridade nas nossas vidas, que nós possamos todos os dias estar aos seus pés, recebendo mais de ti. Assim como Ana um dia se quebrantou na sua presença, que nós possamos ser essas mulheres também quebrantadas e sedentas por mais de ti. Em nome de Jesus, abençoa cada mulher dessa live, que elas possam, Pai, ser conduzidas pelo teu Espírito Santo, que elas possam ser guiadas pelo teu Espírito Santo, que elas possam tomar boas decisões, que elas possam ser sábias, Senhor, e cada vez buscar mais a tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E amém, glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã, mulher de Deus. E eu espero você então na próxima segunda-feira pra gente ler Romanos 10, tá bom? Beijo e até lá.